E agora, para a gente encerrar a nossa aula, a gente vai fazer uma pequena recapitulação aí do que a gente viu, né, ao longo da aula de hoje, sobre programação, sobre o paradigma de programação orientada a objetos, linguagem orientada a objetos, linguagem Java, ferramenta Alice e tudo mais. Vamos lá para o slide? Bom, a gente falou basicamente de alguns conceitos aí da programação orientada a objetos, que são conceitos fundantes aí, fundamentais, para que esse paradigma seja conhecido e chamado de orientação a objetos, tá? Alguns desses conceitos que vocês viram ali, os pilares, que eu acho que são legais de mencionar, é a abstração, polimorfismo, nós temos herança que é muito utilizado na programação orientada a objetos, e o encapsulamento. São os 4 pilares aí de sustentação da programação orientada a objetos aí, tá? Você viu em cada um o conceito e a aplicação desse conceito, usando um exemplo, fazendo uma analogia, e aí a gente entendeu basicamente o que significa herança, polimorfismo, abstração e o conceito de encapsulamento também aplicado à orientação a objetos. Vamos para o slide? Além disso, a gente falou um pouquinho, a gente desmistificou aí o conceito de classes, né? Classes, objetos e métodos. Quando eu disse para você, por exemplo, que a minha classe ela pode ser aí a minha forma, que eu brinquei lá com uma forma de bolo, em que eu posso fazer, por exemplo, bolo de chocolate ou um bolo de frutas vermelhas, tá? E aí, nesse sentido, a forma é a nossa classe e o bolo, que é o resultado do uso dessa forma, né, são os nossos objetos. Aí eu posso ter vários tipos de objetos, chocolate, frutas vermelhas, etc. No caso da minha classe robô, que a gente montou hoje, eu tenho ainda um método, que o conceito de método, por exemplo, ele define comportamento. Para o meu objeto, tá? Entre outras coisas, claro, mas principalmente comportamento. A gente falou de algumas ferramentas de mercado. Essas ferramentas de mercado, você viu aí que estão disponíveis, a gente pode utilizar gratuitamente. Então, a gente tem NetBeans, nós temos Eclipse. Nós falamos de algumas ferramentas para estudo de programação orientada a objetos, mas agora no final, Alice e o Greenfoot, tá? E eu espero que você tenha gostado aí de todo o conceito que eu trouxe para você hoje de programação orientada a objetos, que eu acho que o principal pedido que eu fiz para você hoje é que se você tivesse alguma resistência com relação à programação orientada a objetos, que você deixasse um pouquinho de lado essa resistência, e eu te prometi que ia te entregar de uma forma muito clara, muito simples, os conceitos fundantes aí da linguagem orientada a objetos, da programação orientada a objetos como um todo, tá? As ferramentas de mercado, volto a dizer, acho que é necessário que você aprenda a utilizar essas ferramentas. Existem uma gama infinita de vídeos na internet que te permitem estudar, por exemplo, NetBeans e Eclipse, que são as principais para programação orientada a objetos utilizando a linguagem Java. Então, eu recomendo que você faça aí um estudo complementar às nossas aulas, para que você consiga entender o uso da ferramenta, porque a gente vai fazer o uso da ferramenta para programação orientada a objetos, de uma dessas IDEs, para que você aprenda a utilizar, criar aí classes, objetos, métodos e atributos na programação orientada a objetos, utilizando a linguagem Java, tá? E o Alice, a ferramenta Alice, o Greenfoot também, claro, mas a ferramenta Alice que eu acho incrível, uma ferramenta bem bacana, é uma ferramenta muito intuitiva, ela é gráfica, que eu acho que é a melhor sacada da ferramenta para o estudo da programação orientada a objetos, é o fato dela ser gráfica. Clica, segura clicado e arrasta. E de quebra, né, te ajuda a praticar ainda mais o idioma, o inglês, na leitura, que é fundamental hoje no mercado de tecnologia, no mercado de desenvolvimento de software, sobretudo na orientação, desenvolvimento de software com base na orientação a objetos, tá bom? Então é isso, espero que você tenha gostado da aula de hoje, que ela te entregue com certeza bons resultados. Até a próxima.